Galera, beleza? Fernando Soares na área novamente. Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Boteco Canino, onde a descontração é certa e o bate-papo é animal. Então, galera, estamos aqui reunidos em mais um Papo de Boteco aqui, Canino. Hoje com a presença de dois amigos ilustres, um que eu acabei de conhecer, que é o Júnior, e nosso amigo, se apresenta aí. Eduardo. Eduardo já é da casa já, né? E o Júnior tá na tua casa lá, passando uns dias lá e conhecendo Floripa. Isso. O Júnior, né, nós nos conhecemos no Rio de Janeiro, num seminário, e aí ele tá passando alguns dias ali em casa. Se apresenta aí, Júnior. Júnior, diretamente de Natal, conhecendo aqui Floripa, né? E tem na honra de presenciar Agora aqui... tu tá em Itajaí, cara. Itajaí, agora eu tô em Itajaí. Tô na casa do Eduardo, né? A gente tá tendo algumas experiências e tal, e hoje aqui foi sensacional, muito bom mesmo. É uma honra estar aqui, viu? Valeu. Então, hoje a gente resolveu fazer um treino em grupo aqui. Eles estão com uma cachorra da minha criação, futura campeã brasileira aí de Monte Ring. Responsabilidade da Rejane, a esposa do Eduardo. Ela tá ali atrás, meio envergonhada. E a Rejane, beleza? E a gente decidiu gravar, vai ter muito vídeo legal aí no YouTube, lá na plataforma do Eduardo, na minha plataforma. Teve vários treinos ali de treino top mesmo. E aí, trocando ideia nos bastidores, a gente, normalmente papo de boteco não tem um tema, né? Mas aí o Eduardo, com a ideia trocando ideia ali com o Júnior, falou, a gente podia falar sobre um tema que está em voga, né? Que é sobre o treinamento PET, a relação do treinamento PET e do treinamento de cães de trabalho, ou de cães esportivos, que existe no meio do adestramento, existe uma divisão muito grande, e eu vou dar um adendo aqui, tem mais uma divisão, que é também cães de polícia e cães de esporte. Isso. Mas a gente não vai falar disso agora, vai falar sobre cão PET, treinamento PET e treinamento de cão esportivo, ou de cão de trabalho. E na minha opinião, o pessoal que me conhece já sabe, eu não vejo diferença nenhuma, mas a gente vai conversar aqui sobre alguns pontos polêmicos aqui. Vou passar para o Eduardo aí, para o Eduardo dar o parecer dele, e depois o Júnior, que o Júnior só treina cão pet, né? Isso. Eduardo treina cão esportivamente, né? Isso. Tu não treina, a tua esposa que treina cão pet, né? Você não, né? Isso, mas em alguns seminários que eu já tive o prazer de ministrar, inclusive para treinadores pet, a gente vê que essa é uma separação... Paradigma, né? Um paradigma, uma separação muito comum que o pessoal costuma fazer, né? A primeira coisa que eu costumo dizer para o pessoal é, o seguinte, a nossa matéria-prima ela é a mesma. É a mesma. Então, todo mundo está trabalhando com cão, né? E obviamente que muitas vezes a gente separa em caixinhas, né? Porque facilita a didática do ensinamento, mas no fim a matéria-prima é a mesma. Então é cachorro. E eu tento explicar sempre, quando eu estou explicando alguma coisa do esporte, eu tento explicar e trazer para o mundo pet para a pessoa ver que não tem diferença nenhuma. Né? E por quê? Porque realmente não tem diferença. O objetivo, o exercício fim é diferente, mas a cabeça do cão ela funciona de um modo só. Ou seja, tudo é comportamento. Então, quando eu começo a entender que tudo é comportamento, isso já abre um grande leque na minha cabeça. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um meu cachorro, a coisa que ele mais gosta de fazer, por exemplo, é morder um figurante. Certo? Então ele tá lá, vê o figurante, é um grande estímulo para ele, é algo muito atrativo. Figurante, para quem não sabe, que assim, nosso público, teoricamente, de treinadores, né? Mas vai que tem um desavisado aí. O figurante é a pessoa que leva a mordida, aquela que bota a roupa inteira ou bota a manga, né? O cachorro, ele cresce com uma fixação, porque a gente treina, sempre bota ele para morder, né? O treino dele é voltado, digamos, para isso. Então é uma coisa que ele gosta muito. Em contrapartida, o que a gente faz? A gente tem que ter um controle muito bom, porque no esporte, por exemplo, o controle é fundamental. A maioria dos exercícios são exercícios de controle. E o que eu quero dizer com isso? Então, se eu sei fazer com que o meu cão, olhando para aquilo que ele mais gosta, que é aquele cara que ele sempre mordeu, se eu sei fazer ele ficar aqui do meu lado, junto, quieto, por que eu não vou saber fazer isso com um cão que às vezes gosta de correr atrás de moto, gosta de avançar numa bola, né? Gosta, por exemplo, às vezes tem cães que têm alguma fixação com crianças. Ou seja, o que está mudando
E muitas vezes o impulso que está levando o drive, o impulso que está levando o cachorro àquele comportamento que ele deseja, é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É só Exatamente. manejar. Exatamente. Por exemplo, a moto passando, às vezes uma caça. É uma criança, caça. a criança correndo, às vezes o cão fica agitado porque ele enxerga como uma caça. O figurante, a mesma coisa. Ou seja, quando a gente começa a entender que isso é a mesma coisa, o que muda é o cenário, entendeu? Porque só o cenário que muda. Nesse caso é um figurante, nesse caso é uma moto, nesse caso é uma bola e nesse caso é uma criança correndo. Ou seja, é tudo igual. Então, se eu sei fazer isso aqui, a probabilidade de eu sei fazer o cão não querer correr atrás de uma bola, não reagir para correr atrás de uma moto, é muito grande, né? Então é por isso que a gente sempre tenta desmistificar e tirar o pessoal dessa caixinha, tirar dessa zona de conforto, né? Pode falar, Eu Fernando. vou contar um caos aqui que aconteceu comigo há pouco tempo. Fui dar um seminário no Rio e até o pessoal que me levou lá é um pessoal, pelo menos 2 deles são do esporte, era um grupo de 3 pessoas lá. E eles me levaram, eu montei um cronograma, era um cronograma um pouco mais técnico, voltado meio para a área esportiva. Na verdade, era obediência, era controle, obediência na proteção, controle dentro da proteção, né? E aí montei um texto lá bem técnico, um cronograma bem técnico. E aí, quando eu cheguei lá para o seminário, eles me falaram, Fernando, a maioria das pessoas que se inscreveram são treinadores pet, tipo nosso amigo aqui, o Júnior. E aí, o que eu fiz? Eu fiz exatamente o que o Eduardo falou. Eu falei, cara, eu tenho que mudar um pouquinho e passar essa visão para eles, entendeu? Fiz essas correlações e passei essa visão para eles, né? E aí eles caíram, eu passei por isso na prática agora. E caiu a ficha, entendeu? A mesma coisa, há pouco tempo eu dei um seminário de polícia, não é o tema aqui agora, também expliquei para eles, cara, quando você cria um paradigma, você cria uma barreira que te impede de crescer. Então você, treinador pet, cara, esquece esse preconceito, cara. E se você se botar na caixinha, daqui a pouco você tá tão na caixinha que você não consegue pular o muro, entendeu? Exatamente. Até deixar o Júnior falar um pouco aqui. A gente se conheceu no Rio de Janeiro, num seminário. Ele nunca tinha visto um cão de esporte trabalhar, sempre foi do mundo pet. E nesse momento a gente já sabe plenamente que os horizontes dele já ampliaram, né? Então, vamos, Júnior, fala um pouquinho pra galera. Quando o organizador do curso falou assim, cara, vai ter um treinamento aqui, falando de obediência de cães de esporte, falei, o que eu vou fazer em um seminário de cães de esporte, minha gente? Pelo amor de Deus. Aí ele falou, cara, a obediência do esporte você pode usar para os cães pet, tanto na residência como no meu centro de treinamento. Eu falei assim, então peraí, então vamos lá. E aí eu fui. Cara, quando eu cheguei lá, eu falei, que mundo é esse? E realmente é tudo sobre cachorro, realmente, não tem essa divisão, e é tudo sobre comportamento. Não é à toa que depois que eu fiz esse seminário, os treinamentos que eu faço no meu treinamento de cães reativos, por exemplo, depois que eu saí lá com um mês, chegou um border lá que ele odiava criança. E aí você não tem noção que o treinamento foi muito mais simples, a didática que eu passei para o cão foi muito mais simples. Por quê? Se eu consigo construir um comportamento, eu consigo desconstruir ele. E aí eu fui usando a base de obediência, tipo do esporte, por um exemplo, que foi o que eu aprendi, e fiz com que o cachorro, por exemplo, fosse conduzido pela minha filha. E de boa, e deita e fica, e a distração passando. Por quê? Porque aí eu entendi que realmente não tem essa divisão. E para mim, realmente foi outra realidade. Abriu realmente a minha mente, até para criar novos cenários, porque o esporte mundial é muito complexo, as distrações dinâmicas, é tudo muito massa. Então, se eu trago isso para o mundo pet, eu vou ter um cachorro para a vida real, essa é a realidade. Então, hoje eu consigo ter um cachorro que foi para o meu treinamento, que tinha problemas de ir, por exemplo, um shopping com a família que era um sonho, e consigo deixar ele no date, fica ali, pego um sorvete, trago, o cachorro tá lá em estado, paradão, tranquilo, porque foi criada realmente uma base sólida através da obediência que eu aprendi do esporte, do mundo de ring, entendeu? Pra mim foi sensacional, e é um mundo assim que eu quero entrar um pouco mais a fundo, aprender mais um pouco, cada bloco, cada coisa que a gente tem que fazer, porque não é justo cobrar do cachorro que a gente ainda não ensinou. Então isso eu fico muito assim, eu fico prestando muita atenção em cada detalhe do esporte, que é sensacional. Agora, aproveitando o que o Júnior falou ali, que falou de ambiente externo, de cão de vida real, lógico que esporte é esporte, a gente simula, mimetiza alguma coisa da vida real. Pensando nisso, já puxando brasa para nossa sardinha aqui, minha e do Eduardo,
e quem sabe futuramente a sua também, o Mondio Ring, né? Porque o ringue é o mundo dentro do ringue. Então a gente simula situações do dia a dia, lógico que não é o dia a dia, mas te dá uma base de como você preparar um cão para situações corriqueiras, cotidianas, né? Do dia a dia, por exemplo, ele falou que estava no shopping ali, o cachorro sob controle, e muitas provas do Mondio Ring são temáticas, né? Então simula situações, festa junina, enfim, shopping, bombeiro, polícia, enfim. Então te dá uma... Lógico que não é a mesma coisa, mas te dá uma visão para você treinar com esse intuito aí de fazer o cão para a vida real, do dia a dia. Exatamente assim, ó, é o que eu sempre costumo dizer pro pessoal. O que acontece? Olha só, a nossa obediência do esporte, o exercício mais importante de todos é o junto, tá? Só para quem nunca viu uma prova de Mondio Ring, quando a gente entra na prova, o cão ele não pode ter nenhum equipamento, é zerado de equipamento, não pode ter nada, nem um lacinho se for, é zero. Então, isso já mostra um controle absoluto, ou seja, um treinamento de alta performance, porque o cão ele tá ali, ele não pode sair sob nenhum estímulo só com comandos. O junto é o exercício mais importante, por quê? Porque toda a prova, independentemente do que tu for fazer, ele tem que estar contigo. Então a gente já vai para a primeira pergunta. Qual é o dono de pet que não quer ter um junto com o seu cão bom? Não tem. O junto é um exercício fundamental. Outra coisa. Não necessariamente sem guia, não mas o cachorro linkado. Exatamente, né? O cachorro contigo, junto, não precisa ser guia. Mas só para ver o nível de complexidade onde a gente pode chegar. Então, o que acontece? Se eu sei construir sem guia, com guia, obviamente, eu vou também saber construir. Outra coisa, um FICA. Nós temos um FICA com muitas distrações. Qual é o dono de pet que não quer falar para o seu cão? Fica, e eu poder virar minhas costas e voltar e o cão está no mesmo local. Independente do que está acontecendo. Independentemente do que está acontecendo. E uma terceira coisa, um chamado. Por exemplo, qual é o dono de pet que não quer falar fulano, aqui, e que o seu cão venha? Ou seja... Tu falou as 3 coisas básicas, né? Básicas. Quer, né? Exatamente, que são as 3 coisas que... E básica que eu estou dizendo não fácil, básica de alicerce, né? Isso, os donos de pet todos querem, e a gente trabalha em cima disso. Ou seja... Por isso que a gente está querendo mostrar aqui para vocês que não tem diferença entre essa diferença que se cria entre o cão pet e o cão esporte. Obviamente que a finalidade é outra, mas a gente está trabalhando, como eu falei, com a mesma matéria-prima. E eu acho que isso é muito importante a gente deixar frisado, né? Então, assim, ó, um exemplo que a gente conversou hoje ali, que eu acho que é bem bacana para o pessoal entender. Por exemplo, tá? Que eu já vi isso acontecer em diversos seminários. Vamos dizer o seguinte, tô com o meu cão de esporte, tá? Como eu falei lá no começo, o que ele mais gosta de fazer é morder o figurante. Quando ele tá mordendo o figurante, tem um momento que eu tenho que chamar ele de volta, é um retorno, ele tem que voltar até mim. Só que ele está com a coisa que ele mais gosta lá. Se eu chamo, ele não volta, esse meu cão me mostrou um problema. Se eu chamo, ele volta, mostra que ele tá com um treino equilibrado. Agora... O que eu quero dizer é o seguinte, qual é a diferença? É o seguinte, vocês que treinam cão pet, se eu boto um place de um lado e boto uma caixa de transporte ou um place do outro, vocês não sabem fazer o cão ir de um place para o outro? E se o cão quer ficar mais naquele place do que nesse place? Alguma coisa acontecendo. Eu arriscaria dizer o quê? Talvez esteja sendo reforçado mais lá. Provavelmente. A mesma coisa a gente leva para o mundo do esporte. Então a gente tem que trabalhar com reforços equilibrados. O figurante é um place e eu sou um place. Nada muda. É isso que eu quero dizer. E é isso que a gente tem que ter claro na cabeça. Se o meu cão eu chamo e ele não está voltando, é porque certamente lá tem algo que está reforçando muito mais do que aqui. Então eu estou com um problema de treino. Se o meu cão está querendo ficar naquele place e quando eu mando para esse ele não quer ir, alguma coisa está acontecendo. O fundamento é o mesmo. É o mesmo. Quer falar alguma coisa, Júnior? Essa questão que o Eduardo falou, isso é muito interessante porque era algo que travava realmente minha cabeça, né, sobre essa questão aí. Quando você entende que todo esse seu comportamento era um problema que uma cliente minha tinha, que falar real, que ela não conseguia limpar o próprio cocô do cachorro em paz, porque era uma loucura limpar o cachorro, ficar pulando, latia pros outros. E esse mesmo cão passou pela gente, isso depois do curso, e ela deita e fica
põe o cocô, vai lá no lixinho, volta e volta pro lado. Até usei algo que aí quando você entra ali do lado, eu pedi para ela esperar ali uns 5, 6 segundos antes de você levantar, que a cachorra se antecipava. Então já usei algo que é feito no esporte, ali para não subir logo, se antecipar o cão não perder o ponto, um exemplo. E ela fez isso e a cachorra só subia quando ela pegava a guia, esperava e já vinha. Olha só, uma coisa simples que era um problema para ela. E às vezes a guia enroscava aqui na perna, era um caos. E hoje não, é deita, fica, vai pegar o cocô e guardar. Então, assim, é algo sensacional. Quando você entende sobre a matéria-prima e sobre como fazer realmente a obediência que você pega aí, por exemplo, do esporte e você treina pro cachorro na vida real, assim, dela, que era uma necessidade real Pô, dela, né? eu vou para uma coisa mais complexa que eu aprendi no esporte, sem querer, e depois comecei a usar no treino pet. Um outro caso aqui. 2000 e bolinha, o Ivan Balabanov aqui no Brasil, aqui no meu canil. Eu tinha um cão chamado Bop, guarda de objeto. Guarda de objeto é aquele que o cachorro fica no objeto, o figurante tenta roubar o objeto, quando entra na área de atuação o cão morde, quando ele sai o cachorro larga o figurante e volta para o objeto. E o meu cão, ele entrava no raio de ação, o figurante entrava, meu cachorro mordia e beleza. E quando o figurante saía, ele grudava, a coisa que ele mais quer, ele grudava e não saía. Eu tinha que punir, quando eu punia ele, ele largava imediatamente e voltava para o objeto. E isso se repetia e eu não conseguia, eu não entendia o que estava acontecendo. E o Ivan falou para mim, na verdade o teu cão te treinou. Ele espera para ver você mostrar o estímulo que antecede, que eu falava não, né? Ou até o próprio estímulo, né? O próprio estímulo aversivo, ou o marcador que ia vir, e quando eu falava, ou dava o estímulo ou o marcador, ele voltava. Então ele esperava, ele falou, eu estou aqui. Enquanto não vier o estímulo, eu vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou ficar aqui. Aquilo não resolvia. Ele falou, teu cão te treinou. E aí ele mostrou o trabalho com guia. Ele não deixava o cão voltar, eu permanecia um pouco mais com o controle aversivo e dava 2, 3 segundos e o cão voltava. E aí resolveu o problema. Aí eu falei, cara, isso aí acontecia comigo o seguinte, quando eu ia na casa do cliente e o cliente falava assim, meu cachorro, ele mexe naquele negócio ali que eu não quero. Aí eu falei, tá, mas a senhora resolveu isso? Não, total, mas tem um negócio aqui, ó, quer ver ele parar? Aí eu falei assim, quer ver, ó? Aí ele tava lá mexendo. Quer ver, ele vai parar rapidinho. Ia com a mão no chinelo, ele parava. Quer dizer, não resolvia o problema. O cachorro aprendeu a controlar o estímulo. Quando o estímulo vem, eu paro. Entendeu? Eu falei, a gente tem que explicar para o cão, como o Balabanov fez para mim, ó, tem que explicar para o cão que não tem essa opção. O estímulo vai vir, ele não vai controlar o estímulo fazendo o evitamento, saindo antes, se antecipando, ou esperando vir um pequeno estímulo para sair. Não vai ter escape. Ele vai passar pela punição, entendeu? E aí eu fiz isso exatamente com o cachorro. Com uma guia, não tinha como ele... Quando ela tinha a promessa do aversivo, o aversivo vinha, não tinha como ele... Se ele parasse de fazer, aí ela confirmava e o controle aversivo vinha. Aí o cachorro parou de fazer. Falou, pô, é a mesma coisa da guarda de objeto. Guarda de objeto, o exercício mais complexo dos esportes. E tinha uma correlação, que aconteceu comigo, né? O meu cachorro começou a controlar o ambiente, vacilo meu, óbvio, né? E eu comecei a usar isso com um cão pet, cara. O famoso vou pegar o chinelo. Quando eu pego o chinelo, ou vou pegar alguma coisa, vou pegar a guia, alguma coisa assim, alguma coisa que represente um estímulo aversivo para o cachorro, ele para. Aí, quando ele para, o que o dono faz? Não vou punir mais. O que eu fazia? Não preciso mais usar o colar nem nada, ele já está voltando, não vou punir, eu vou punir a volta. Aí o cachorro, beleza. Eu vou esperar largar o figurante até vir o estímulo. Quando vir o estímulo, eu volto rapidinho, ó, tô aqui de novo, não fiz nada. Entendeu? Então, uma coisa assim, ó, caiu a ficha, entendeu? E nunca mais tive problema, nem na guarda de objeto, nem com cão pet. E uma coisa que veio do esporte. Olha que doideira. Uma coisa que eu sempre costumo dizer também pro pessoal é assim, né? Se a gente parar para olhar o mundo, as melhores tecnologias e os melhores desenvolvimentos de qualquer coisa geralmente vêm de duas áreas. A área do esporte, ou seja, os melhores tênis são desenvolvidos por causa da área do esporte. As melhores roupas
esporte e área militar, né? Ou seja, por quê? Porque a gente está sempre buscando o refinamento, a mais alta performance. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente sempre nós nos levamos ao limite, né? Por quê? Porque isso é necessário. Mas, aproveitando duas coisas que a gente já falou aqui, uma, né, para fazer esse link bem bacana com a área pet. Por exemplo, o nosso esporte, como o Fernando falou, puxando a sardinha, a gente trabalha com o que a gente chama de grande generalização. Ou seja, o nosso cão, ele tem que obedecer só com comando de voz, independentemente do que esteja acontecendo no ambiente. E se a gente não souber construir isso bem, o nosso cão vai ficar, às vezes, com medo do barulho de um chocalho, medo do barulho de um bambu balançando, que a gente usa. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a gente virou perito em fazer o cão não se importar com nada. E qual é, novamente, que eu pergunto, qual é o dono de pet que não quer, ou o treinador que não quer que o seu cão não ligue para nada? Simplesmente eu boto ele aqui do meu lado e não importa o que aconteça no ambiente, ele ignore. E uma outra coisa que o Júnior falou que é muito importante é: se eu sei construir, eu sei desconstruir. Quantos treinadores que a gente conhece que pegam cães reativos ou cães agressivos e querem fazer essa desconstrução? Ou seja, nós, no esporte, se nós sabemos fazer um cão ficar agressivo, a gente sabe fazer ele não ficar agressivo, porque é só fazer, vamos dizer assim, trilhar o caminho inverso, né? Reatividade, tu falou de reatividade, o pessoal do cão pet pega muito, e outros problemas comportamentais, tá? Independente de ser um problema ou não, todos os comportamentos são debaixo da mesma regra. Todo comportamento tem função. Inclusive você que está assistindo aí, assistir a gente é um comportamento? Tá tendo função. A gente compartilhar. aqui tá tendo função. Tá tendo um custo de resposta. Por que você veio de Natal para Floripa? Teve um custo de resposta e tem função. Claro. Entendeu? Por que o Eduardo veio até aqui e eu também estamos aqui treinando até esse horário? Exato. Tem função, entendeu? Então, assim, independente do esporte, pet ou não, o treinador tem que descobrir qual é a função disfuncional, né? No caso de agressão, comportamento que a gente não quer. Mas para o cão, tem um porquê ele está fazendo aquilo. Então, quem vai resolver problema de comportamento, ele tem que descobrir a primeira coisa como se fosse um psicólogo ou analista comportamental. A primeira coisa que ele vai fazer, e a gente também como treinador, e usamos a base da psicologia comportamental, a gente tem que ser meio Sherlock Holmes, descobrir por quê, qual é a função, por que o cachorro está fazendo isso. Está sendo funcional para ele? É para evitar alguma coisa? É para ganhar alguma coisa? Para afastar alguma coisa? Para ganhar alguma coisa? Para evitar alguma coisa? A gente tem que descobrir qual é essa coisa e mudar. Quando a gente muda o comportamento, a gente coloca... Comportamento não é uma conta de soma zero. O cachorro aprendeu, animais, nós aprendemos e a gente não esquece. A gente troca, entendeu? Nós vamos trocar por um outro comportamento para sair daquela função, para botar uma outra função, aquele comportamento, para virar a chave. A gente vai botar um comportamento. O comportamento não fica vazio, ele tem que preencher aquela lacuna. Você já viu o cara que era dependente químico, bebia muito, tal, teve problema no casamento, tal. Estou fazendo essa associação aqui. E aí tu vê o cara entrou pro CrossFit, velho. O cara bebia de segunda, tá... E CrossFit agora? É a galera do CrossFit, é grupo do CrossFit, churrasco do CrossFit, feriado é CrossFit, porque ele necessita botar uma coisa ali. O cachorro também, a mesma coisa. Então ele tem aquele problema ali, né, entre aspas, comportamento ali. A função do treinador pet ou não, é descobrir qual está sendo aquela função, né, daquele comportamento indesejável e descobrir uma outra coisa para sair dele e botar no lugar. Entendeu? Isso é a mudança comportamental que a gente... no esporte também. Pegando o que o Fernando falou, eu recebo muitos clientes falando: Júnior, esse meu cachorro não para de me morder, falando dos Golden, né? Tipo, os bichos usam a boca pra tudo, aquela coisa toda. Aí morder o dono, morder... morder dono, morder as pegar travesseiro no sofá e sair correndo e tal. Eles usam muito a boca, né? Pra se comunicar também, a gente percebendo, né? A função. E aí eu falei, a gente precisa só direcionar para o que ele pode pegar. Acabou, a gente vai ensinar para ele
qual o caminho que a gente quer que ele siga, e depois a gente vai corrigir o que a gente não quer. E aí a gente vai focar muito aqui nessa linha aqui para ensinar o que ele E precisa entender. tecnicamente o que você vai fazer, não importa a técnica que você vai Sim. usar, isso que você vai fazer é um treino discriminativo. Exatamente. É um treino pra- discriminativo. que no dia a dia ali, tipo, que o pessoal erra muito com os filhotes, um monte de coisa disponível e tal, o cachorro faz a farra, velho. Faz a farra, é sandália que tá no chão, pá. E aí, depois que a gente começa a entender que, ó, esse aqui é o caminho, quando ele vai ver algo que ele não pode, aí vai virar até um comportamento que ela até falou, Júnior, esses dias a gente esqueceu o pato sandália do meu marido no chão, quando a gente chegou ele tava intacto, ele tava mordendo o osso dele. Eu falei, por quê? Porque a gente focou muito em ensinar e não ficar só cobrando do cachorro algo que a gente não ensinou. Então, a gente direcionou algo que ele tem necessidade, que é a mordida, Uhum. para algo que ele pode. Que falou aí, Isso é aí. discriminar as coisas, né? Até vou Exatamente. falar uma coisa que o Júnior falou bem importante, que daí eu acho que isso também reflete bastante no mundo pet, é que o seguinte, o esporte não nos dá essa oportunidade, digamos assim, talvez não dê, mas assim, ó, todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar junto com muitos treinadores pets, e eles queriam ouvir alguma coisa de mim, a maioria das coisas sempre foi o quê? Como corrigir, e não como construir. E isso é muito interessante. Não, porque é como corrigir. Não, mas eu entendo ele, que eles já estão com problema. Já estão com problema. E é isso, mas o que eu quero dizer é exatamente, o esporte não dá essa opção. Porque se a gente não faz uma base muito fundamentada... É que o cara já infartou quando ele vai no cardiologista. Isso. Pô, eu não quero infartar de novo. Exato. Entendeu? Então, Não assim... adianta tu falar, vai lá, ó, com 15 anos, cara, tu tinha que ter começado a fazer uma atividade física, uma dieta. Exato. Então, assim, ó, nós que queremos chegar num alto nível, nós temos que ter a plena consciência de como se constrói tudo, de cabo a rabo, de A, B, C, da maneira mais simples e compreensível para o cão possível. Por quê? Porque no dia da prova, o cão, ele não vai mentir. Ele vai mostrar todos os erros e todos os acertos. Ou seja, eu tenho que me preocupar com a construção. E quando o treinador pet também entende isso, que a construção é muito mais forte do que uma simples correção de alguma coisa, porque muitas vezes só querem corrigir. Isso é uma coisa que eu já peguei bastante. Então tudo isso está entrelaçado. A gente está aqui querendo desconstruir essa barreira, né, esse paradigma que existe de diferença de cão pet, de cão polícia, de cão esporte. Obviamente que a gente tem as No próximo caixinhas. papo eu vou trazer a galera da polícia que Isso. mexe com esporte também. Pra Também, gente isso, que é mudar. um papo bacana. É um papo legal. Toca aí, Fernando. Então, vocês estão com pressa aí? Já estão com... Tá, então. Júnior, vou fazer uma pergunta para você, né? Há quanto tempo tu tá com essa mudança de visão, né? Há 2 anos, mais ou menos. que 2 anos você- vai fazer, Antes disso, E tu buscou um aprendizado de linha esportiva, vamos dizer assim, por alguma necessidade ou foi um caso aleatório? Como é que aconteceu? porque lá em Natal estavam surgindo muitos casos de cães agressivos que tiveram treinamentos frustrados e aí chegavam até mim e vinha muito. E aí eu falei assim, não, peraí, tá vindo muito complexo. Às vezes coisas que eu não tinha vivido ainda, né? E aí eu falei, não, peraí, eu preciso aprender algo a mais para que o processo seja mais tranquilo, vamos dizer assim, e que eu dê resultado. Aí foi bem na hora, quando começou essa avalanche, que apareceu essa oportunidade. Então faz 2 anos, eu acho. Mas no portfólio lá foi do seminário? Sim, que tu sim. Tinha alguma coisa sobre isso? Cães de ativos? alguma Não, coisa assim? tá falando que a questão de obediência, né? Aham. Aí isso que me chamou a atenção, peraí, que obediência? Aí quando eu tirei a dúvida, né? Um dos organizadores falou assim, cara, a obediência do Mondinho vai te ajudar muito, como me ajudou. Eu tô falando de prova viva. Vai te ajudar no teu mundo aí, que é o mundo pet. Aham. Tanto no seu centro de treinamento, como um atendimento na residência. E foi isso que me chamou a atenção. Foi a obediência. Então era o que eu tava precisando, no caso, na época, na minha necessidade. Uma obediência, vamos supor, de um nível mais avançado para facilitar o meu processo com esse cão que tava chegando para mim reativo. Faz uns 2 anos, mais ou menos, isso aí. Então, deixa eu... Aproveitando esse gancho, hoje, inclusive, só para a gente fazer essa correlação sempre, né? Hoje, antes de sair de casa, a gente estava vendo uma prova e aí a gente estava vendo uma defesa do dono. Para quem não sabe, a defesa do dono é um exercício do esporte, em que o cão tem que ficar junto com o condutor, os figurantes, que são as pessoas que levam mordida, elas vêm, fazem um cenário, o cão não pode fazer nada e o cão só pode morder quando o figurante
toca no condutor, aí o cão pode morder. Primeira coisa que eu falei para ele, esse aí não é um exercício de proteção, é um exercício de obediência. Por quê? Porque o cão ele tem que estar sob controle sempre, independentemente do estímulo que ele Na receba. verdade, tudo é uma obediência. Uns com mais, como Exato. guarda de objeto e guarda condutor, E é e isso uns que- com menos, e é como isso que a gente frontal, tá- que tem só o isso. controle de saída e o retorno. A gente tá tentando desmistificar isso. Então, se o meu cachorro ele consegue ficar aqui do meu lado, a coisa que ele mais quer pegar, chega perto dele, balança os braços, joga um negócio pro lado, joga uma bolinha, joga um brinquedo, e ele continua tranquilo, por qual motivo eu não vou saber fazer um cão que é reativo a alguma coisa, ele ficar tranquilo também? Então é sobre esse tipo de questão que a gente quer tratar aqui. Não há diferença. A diferença é o seguinte, é o objetivo. O cão pet é para viver no sentido a família, quer conviver. O cão de esporte a gente quer botar no campo, quer competir, quer ganhar troféus, enfim. Mas a matéria-prima é a mesma. Então, essa diferença ela não deve existir, ela deve ser cada vez mais reduzida. Até o troço está tão enraizado, cara, que meu penúltimo seminário no Rio, veio uma menina. Normalmente, o que eu faço no seminário? Para interação, eu pego assim, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, de trás para frente, o pessoal vai se apresentando, o que ele, quem é ele, qual é a função dele ali, qual é o objetivo dele no seminário. O pessoal normalmente passa para quebrar o gelo, né? E o pessoal se conhecer pelo nome e tal. O pessoal se levanta, eu sou o Fernando, sou de Santa Catarina. Aí teve uma menina que se levantou, falou o nome dela e tal. Aí eu falei, mas tu trabalha com alguma coisa, treina esporte também, alguma coisa? Não, só trabalho com comportamento. Aí eu falei, pô, prazer, eu também. Entendeu? O troço tá tão... Hoje eu vou falar o nome dela aqui, é a Bia. Ela é minha amiga, gente fina pra caramba, ela me segue aí. Bia, um beijo, se estiver me vendo aí. Mas aí começou o papo ali, já foi quebrando o gelo, já foi falando, tem que tirar esse pensamento da cabeça. Isso. E aí, só pegando o que era. Hoje eu vi o figurante fazendo um movimento parecido com o que era pra morder. Ele fez um movimento e o cão segurou a onda. Eu falei, caraca, porque foi quase 100% o movimento. Uhum. E aí eu trago para um border collie que a cliente não conseguia ir pra praia, porque tem aqueles comerciantes que passam lá, e ela dizia que quando o cara chegava pra trazer uma comida, ele voava no cara. Aí eu associei, eu lembrei disso hoje, que o cara não poderia chegar, porque ele tinha uma pose absurda por ela, queria pegar, não chegasse perto dela. Com o marido ele era de boa, mas com a dona é coisa absurda. Isso é bem comum. E aí simplesmente a gente fez todo o treinamento. Quase uma posse de recurso. E aí o cara chega, o cachorro não tá nem aí, cara. Então, eu peguei o quase 100% que o figurante ia lá, ele fez assim, o cachorro ficou esperando. Na hora que ele foi um pouco a mais, que era o que era para fazer, né? Chegar a tocar, aí foi que ele fez a mordida. Então, é a mesma coisa, cara. A gente só muda o cenário. Eu entendo, assim, o pessoal, assim, acho que o ponto ali, o ponto nevrálgico ali, que o pessoal confunde um pouco, é que o pessoal pet, a gente também trabalha com pet, quando vai pegar um cão para construir algum comportamento ou trocar um comportamento tal, ele não tem na mão a ferramenta do impulso que o cão de trabalho tem. Isso, Então, assim, isso conta bastante. Isso conta. Então, cara, assim, você pega o teu cachorro viciado numa bolinha, bota o contexto da bolinha como controle numa praia, o teu cachorro tá cagando pra praia. Isso. Entendeu? O pessoal correndo na praia. Ele tão louco, viciado na bolinha, que ele prefere esperar a bolinha. A esperança de ter a bolinha, você consegue passear com o teu cão na praia, por exemplo. Então não tem esse recurso. Mas eu botei de propósito. Mas aí é que tá. Eu não conheço o teu cão, mas tu conhece. Do que ele gosta? Exatamente. É o cão que vai dizer. O meu cão gosta de bolinha, mas o teu gosta de carinho? E aí eu vou falar um negócio. Gosta de comida? Se eu sou um treinador de cachorro, eu tenho que olhar para esse indivíduo e entender esse indivíduo. Posso ser polêmico também? Claro. A gente tá falando só de reforço positivo, não. Não, também. Cara. Também. O que motiva? Não é nem a melhor pergunta, né? O que teu cão gosta? O que motiva? E motivação, cara, eu posso estar motivado a correr daqui porque tem um incêndio, cara. Com certeza. Ou para ganhar 500 mil reais. Das duas formas eu vou correr. Eu vou te falar que o incêndio eu vou correr mais do que os 500 mil reais, hein, velho? Entendeu? É questão de sobrevivência. Sem pô, um chau-chau.
Você não vai chegar um chau-chau que, pô, um pulso baixo, Sim. pouca atração social, come ração pra caramba, tu vai chegar pra dona e vai falar, não, vamos deixar 2 dias sem comer. Meu Deus, não deixa meia hora. Isso. Entendeu? Como é que você vai mudar? E tu tem que ter um controle desse cachorro sem estímulo aversivo. Eu não consigo, eu não sou mágico. Sim. Eu não consigo, tô sendo sincero. Não, Quando o cliente vem e fala assim, não, tal, mas ele não gosta disso, tal, não come isso, tal. Falei, tá, beleza. Eu vejo cachorro com impulso muito baixo, tem tudo. Eu falei, beleza. Deixa 4, 5 dias sem comer, eu volto e a gente começa a trabalhar. O cara, eu falei, tu não quer só trabalho positivo? Pô, cachorro saciado? Como é que eu vou trabalhar no positivo cachorro saciado? Isso também é uma questão que ela tá bem vigente, né, na nossa sociedade. Eu tenho estudado bastante sobre motivação dentro da linha da análise de comportamento. Né? Não, e aí tá vigente na nossa sociedade essa questão de reforço positivo, né, aversivo, enfim. Mas aí também, como o Fernando falou, isso tudo vai muito da questão também do cliente, porque assim, ó, o que acontece muito é que chega a ser não ia falar uma injustiça, quando a pessoa tá mentindo, como é que fala? É quase uma trapaça, assim. Quando alguém fala o seguinte, mas lá na Europa eles não usam controle aversivo. Mas aqui, lá na Suíça, essa ferramenta não pode. Mas o que acontece? Igual falar que os caras da Olimpíada não usam ergogênico. E o que eu quero... Tem os que usam e os que não foram pegos. Não, o que eu quero dizer é o seguinte também. As pessoas aí estão olhando para um outro contexto, um outro cenário, uma outra educação. Mas eles querem que eu tenha o fim que tem lá sem a educação que tem lá. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Tu vai para uma Suíça da vida, não tem cachorro de rua. Tu vai para uma Suíça da vida, lá antes era obrigatório, agora é facultativo, mas antes era obrigatório. Se tu comprasse um cachorro, tu era obrigado a fazer adestramento. Ou seja... A Ferrari, uma moça que eu comprava cão da Suíça, a Sandy lá, que é a linha de sangue do Léo, lá que também tem um cachorrinho, não sei se está vivo ainda, que é sobrinho da Sandy, da falecida Sandy. Os cachorros vieram lá. A linha do André, que ela criou lá, Marusca Ferrari. Ela é uma treinadora, competia também, e ela era uma das responsáveis para esse adestramento de raças ou cães que tiveram algum problema. Então, Rottweiler, Pitbull, Malinois, tinha que passar pelo centro de treinamento, tinha vários centros de treinamento. O lado italiano, não sei como é que é a Suíça toda, né? O lado italiano, lá da Suíça, ela era uma das responsáveis, era um centro de treinamento que ela dava o certificado. Então tinha que passar por ela. Raças Sim. ou cachorro que deu algum BO. Me parece que tinham 3 chances. Não deu ainda, volta, uma reciclagem e tal. Aí dava o certificado, eu não sei como é que funciona, se ela era funcionária pública ou se ela prestava serviço. Provavelmente prestava serviço, né? E tinha essa cultura. Agora eu não sei como é a Suíça toda, né? Esse era o lado italiano. E assim, até uma coisa que eu comentei hoje com a Regiane e com o Júnior de manhã, que independentemente da posição da pessoa, da filosofia de vida, enfim, se a pessoa acredita que ela tem condições de fazer aquilo do modo que ela faz, eu não vejo melhor lugar para se provar isso do que dentro de um campo. Por quê? Porque quando eu entro com o meu cachorro lá naquele campo, ele está sem nenhum material. Não pode, né? Não pode material. Não. Então, se eu tenho a habilidade de construir um cão de um modo que eu acho que é correto, enfim, cada um na sua filosofia, tudo bem, vai lá, construa. E a prova, ela é um atestado se aquilo... E eu não estou falando só de monjo ring, daí a gente pode falar de vários outros esportes, enfim. E é um atestado se o teu treinamento está dando certo ou não. Mas para a gente sair dessa polêmica, porque é um assunto muito polêmico, né? Já vai dar um lá no comentário. Pode é um assunto bem polêmico. Para voltar para o mundo pet... Ela fala, esse cara de boné tá falando merda aí. Pois é. Também o que acontece, o Júnior chegou ali em casa e eu falei, a gente vai fazer a primeira vez, a gente vai fazer o faro de bloco, começar a iniciar o faro de bloco, que é um exercício com a Laxmi. Começamos o exercício. O bloco jogado no matinho, ela não entendeu o exercício, eu fui puxando o bloco para ela começar a ver o bloco, enfim. Eu fui facilitando para ela acertar e depois eu dei uma dificultadinha e ela acertou.
E quando eu olhei pro Júnior, a primeira coisa que eu falei foi o quê? Isso aqui não se trata de faro de bloco. Isso aqui se trata de saber treinar cachorro. Se o cachorro está me mostrando que ele não está entendendo, não adianta eu ficar insistindo nesse erro. Então isso não é faro. Se o meu cachorro não está deitando agora de primeira, eu posso ter um gradativo de deitas. Se o meu cachorro não está sentando do jeito que eu quero, calma, eu posso fazer uma modelagem. Então, assim, ó, é isso que as pessoas têm que entender. Por isso... Até eu falei, aí tu tá falando de quebrar comportamentos, né? Facilitando. Exatamente. Mas também é uma outra coisa, até que eu falei essa semana, eu indo para o Rio, falei no carro, tu deve ter visto lá os stories lá. Vi. Às vezes o estímulo também não é suficientemente reforçador, Isso. seja positivo ou negativo, tá? Tô falando de estímulo, ponto. Suficientemente reforçador para o sujeito executar aquela resposta. Por isso que eu falei, não insista, troque. O que o Fernando quer dizer assim, às vezes as pessoas ficam batendo na mesma... Pega um punhadinho, o cachorro tá saciado, vamos dizer, sei lá, tá saciado. Não é nem questão de saciado. Eu vou usar... estímulo tá... Então, mas eu vou usar para exemplificar. Para exemplificar. Vamos dizer, ele tá saciado, e aí eu pego um bagulho de ração. E eu quero que o meu cachorro... Eu não quero saber disso aqui. Mas talvez se eu pegar uma bolinha, aí ele vai fazer, vamos dizer assim. Eu posso contar um podre teu, mas te jogando pro alto. Com certeza. Baruque, quando veio aqui, passou uns dias comigo aqui, lembra? Vamos treinar e tal. Aí, fica 3, 4 dias, não me lembro. Sim. Com o Baruque aqui. Eu não conhecia o Eduardo, né? Conhecia em relação a treino. E ele me mostrava os vídeos lá na tua casa. O cachorro trabalhando redondo lá, né? Somente o salto e tal. Aí eu falei, cara, faz qualquer coisa. E faz o Opier, que é o junto, né? Do Mondio Ring. Aí o Opier, que é o junto, o Baruque para um lado e ele para o outro. Isso, era um junto separado. Era separado, na verdade. Aí eu falei, não, tudo bem. Faz aquele que tu me manda, que era muito bom que ele fazia, que era o salto em altura. Com isso. os 2 plates, o cachorro era animal ali. Sim, fazia um salto perfeito. Mandou aqui, o cachorro foi dar um rolê. Mas o que aconteceu aqui? O Eduardo não tinha muita experiência ainda, e o que eu falei? Era muito pobre o que ele dava. Uma coisa era aquela quantidade de ração lá na tua garagem. Na garagem, no terreno. Chegou aqui cheio de estímulos concorrentes, cara. O cachorro falou, pô, isso é muito pobre pra mim, aqui. Então, Fernando, pegando esse gancho, o que a gente mais escuta do dono de cachorro? Mas aqui em casa ele obedece, mas na rua ele não obedece. Não é, Júnior? A gente tá falando da mesma coisa. Por quê? Porque a rua é muito mais atrativo para ele do que aquilo que eu estou oferecendo. Então, se a gente não compreender isso, como eu também não compreendi aquela época, vai dar errado. Vai dar errado. Então, é só sobre isso que a gente está falando. E eu escuto muito assim, eu tenho um problema, meu cachorro, eu chamo, ele não vem. Eu falei, mas por que ele tem que ir? Baseado em quê que ele tem que ir? Porque eu sou o dono dele. Aí é um antropomorfismo, né? Pô, eu que dou ração, é o pensamento. Não, o pensamento humano no animal, né? Não, eu que dou ração. A ração dele é uma fortuna. Ele tem que vir. Como se o cachorro tivesse essa consciência, né? Paga um boleto. Eu pago boleto. A cama dele dorme no quarto. Dorme no quarto. Hoje a gente comentou isso, que é uma coisa que eu acho que é interessante, tipo assim, que às vezes, mas esse aqui é um cão de esporte, tá, mas tu contou pra ele que ele é um cão de esporte? Esse é um cão de polícia, tá, mas tu contou pra ele que é um cão de polícia? Então, assim, o cão não sabe, ele tá só executando o que a gente tem ensinando pra ele. O cão de polícia, KNPV, Mondio Ring belga, IGP, não importa. Existem programas pré-determinados e existem programas que você constrói com o teu cliente. Por exemplo, se eu contrato o Júnior. Júnior, eu quero um cão de segurança pessoal. Aí o que nós vamos montar? Senta junto, deita, sobe no carro, desce do carro, sob comando, liga, desliga, anda a escada. Tá. Pronto, tu fez um programa para tu treinar aquilo. Tu vai fazer um ensino daquilo, discriminar, generalizar, até chegar a um mínimo de fluência. A diferença do esporte é que ele já está pré-determinado. Se tu for fazer IGP, já tem lá tudo como tem que fazer, do jeito. Como você vai fazer, aí é de cada técnica. Mas o que tem que fazer, você já sabe. A diferença é isso. Eu até vou falar, só aproveitar esse gancho que o Fernando falou, que para mim é uma das coisas mais importantes que eu vejo
uma deficiência muito grande em muitos treinadores é não saber qual o programa que eles querem. Se eu não souber onde eu quero chegar, Polícia também, tá? então assim, Eu que dou muito seminário pra polícia, eu não sei onde quero não chegar. tem uma direção, cara. Se eu sou humano, se eu sou ser pensante, eu não sei onde quero chegar, imagina o meu cão. Entendeu? Mesma coisa o pet. Então, o que você quer? Não, ó, eu só quero que ele não saia do portão. Então, esse é o programa. Não quer que saia do portão? Não quero que ele Já é saia. um exercício, pronto. Já é um exercício. Anota lá. Não quero que ele saia do Mais portão. o quê? Isso. Eu quero que ele não reaja para outros cães na rua. Segundo E eu quero exercício. que ele ande do meu lado sem reagir. Perfeito. O programa está montado. 3 exercícios só. Exatamente. Tu vai só generalizar. O carro entrando pela direita, pela esquerda. Fala aí, Juninho. Entendeu? Tu que trabalha com pet direto. Gato passando na rua, tal. Tu vai... Quanto maior controle de estímulo, maior o controle da resposta. Isso. Gostou da frase? Acabei de inventar agora. Hashtag, tem que ter hashtag isso aí. Isso que ele tá falando, né, da questão do comportamento, que é E o questão Eduardo de, tá falando pra quem? Tu vê a questão de diferença plano? do cara que bebe, ele já solta mais. Ó. É o que mais fala. questão de planejamento, enfim. E às vezes o cliente ele tá olhando já lá pro problema, lá fora, mas ele não quer construir essa base aqui bem feita, num ambiente controlado e tudo mais. Aí eu cheguei na casa do cliente e falei assim, ó, a gente vai fazer isso aqui, tá? Durante essas 2 primeiras aulas, depois a gente vai fazer isso aqui. Aí ela falou assim, certo, Júnior, mas eu te contratei para o meu cachorro não atacar o carrinho de picolé na praia, que eu moro em frente à praia e tá sempre passando. Eu falei, show de bola. Isso aqui vai determinar que quando ele estiver lá, ele não pegue o carrinho de picolé. Aí a gente criou a base. Cara, depois, né, à toa que a gente fechou outros pacotes lá, enfim, para outros cães dela que ficaram numa fazenda, porque ela entendeu realmente esse passo a passo. Porque, vamos lá, eu vou lá pra praia, pau! É difícil o cliente Cachorro! entender, né? Exato. Mas o cara já tá acuado, cara. Exato. Ele não aguenta mais aquilo. E aí entra o profissional, ele faz o que é certo, independente. Ó, eu sou profissional, eu resolvo dessa forma. Se você não quer resolver dessa forma, aí já é tua opinião. Mas para resolver nesse programa de treinamento, isso aqui é assim. Então a gente que é profissional, a gente só tem que fazer o certo. O Fernando, ele é profissional, ele vai fazer o certo naquilo ali. E a pessoa tem que confiar nele, porque ele falou assim, não, ó, o programa é esse aqui. Eu não vou tentar, né? E aí, nesse caso, como ela entendeu o processo, cara, o cliente 100% obediente. Eu falo, ó, o treino é esse hoje, ela faz bonitinho, porque ela entendeu a importância do processo. Porque lá, muitos vão lá e pegam, pau, faz aquele teatro lá, pau, poxa. E aí? E depois de uma semana, como esse cachorro tá? Já tá assim pro carrinho de picolé. Porque não teve a base, não teve realmente a mudança do comportamento, entendeu? Então esse passo a passo de você entender, ó, essa semana a gente treina isso bonitinho, ficou bom, avança e assim vai, porque senão realmente não dá certo. O cachorro, ele igual o cachorro que entende que aqui é hora de treino, nesse horário aqui eu vou aprontar. Em qual sentido? O cliente quer um só momento do dia, faz o treinozinho com comida, e o resto do dia não faz mais nada, e o cachorro apronta, ela não tem mão pra fazer nada. Então o cachorro associa, 6 da noite é hora de treinozinho, vou me comportar bonitinho. E eu comecei a fazer coisas aleatórias, hora nada a ver. De repente, Spike vem, bicho, e ganhou um petisco. Aí do nada, ela começou a generalizar os ambientes. Hoje o cachorro dele tá, ele volta, através de obediência do esporte. Eu acho que é isso aí, né? É isso aí, foi maneiro o papo aqui. Eu acho que o nosso objetivo aqui é tentar desmistificar isso e quebrar barreiras, né, de esses paradigmas. Que também a gente, tinha, né? a gente trabalha com a mesma matéria-prima, e eu acho que é o seguinte, eu tenho uma frase que eu sempre costumo falar, que é conhecimento não ocupa espaço. Então, assim, ó, não tem motivo para eu não progredir, não tem motivo para eu não estudar. Então, assim, ó, se eu não conheço esse mundo, passe a conhecer, porque eu não tenho dúvida que só vai fazer bem. Isso é uma coisa que eu tenho plena convicção. Né? A primeira vez que o Bart veio aqui, Bart Bellon, é um treinador famoso aí, ele perguntou para mim, dentro do meu conhecimento, né, onde estavam os melhores treinadores, né? Falei, aqui no Brasil, os seminários que eu dou e tal, e o que eu vejo está dentro do esporte. Independente de GP e tal, mas está na linha do esporte. E eu falei, mas você que vai me dizer que um cara que dá seminário no mundo inteiro, ele falou, exatamente, eu rodo o mundo inteiro, os melhores treinadores estão no esporte. Porque o esporte te exige que você... É refinamento, né? Como a gente falou. Então faz você pensar. Isso. Uma coisa é eu correr por hobby. Outra coisa é eu ser um corredor profissional.
Quem é que vai ter mais tato na corrida? Quem é que vai saber qual a alimentação que eu tenho que fazer? O ritmo de treino que eu tenho que imprimir? Tecnologia de corrida de carro. Pô, o cara que corre de carro. Como que eu vou dizer que esse cara não vai saber andar com um carro comum numa rua? Enfim, qualquer esporte ele busca o limite, ele te leva ao máximo. Então, assim, ó, eu acho que é uma barreira que tem que ser quebrada. E mais, as pessoas que não conseguem enxergar que aquilo que a gente está fazendo no esporte, que é basicamente a mesma coisa que é no pet, como eu falei, são 2 plays, são 2 caixas de transporte, uma moto é um figurante, desconstruam essa visão, porque no fim é tudo comportamento, né, Fernando? Uma vez eu chamei minha cachorra, tinha um gato debaixo do carro, eu não vi, o gato disparou, ela estava solta, minha rua era uma rua deserta, ela disparou atrás do gato, eu chamei ela no OPIE, que é o junto, ataque interrompido, ela voltou, o gato foi. Isso. Um gato, cara. Exatamente. Um gato fez um ataque interrompido. A gente tava conversando ontem também. Minha bolinha caiu do bolso, o cachorro pet, ele sai correndo, tá vindo um carro. Se eu chamo, ele volta, é um interrompido, é um ataque interrompido, só que é na bolinha. Uhum. Salvei a vida do meu cachorro. Sei fazer isso? Sei. Sabe fazer. Ou seja, conhecimento só vai agregar. Eu acho que esse é o, né? Eu acho que O recado principal. Podemos finalizar então? Podemos. Então, ó, Prazer aí. Prazer, Fernando, pelo papo, Júnior. Valeu. Júnior. Obrigado pela visita aí. Aí você já faz os 3C, ó. Curtir, comentar e compartilhar. Além de um obrigado. papo, se tiver tema ou não, sempre tem conteúdo de informação para vocês aí. E pode fazer comentário aí, pode meter o pau também. Fica à vontade, pode falar mal, fala Isso. bem, fala mal, mas fale da gente. E termina aqui mais um Papo de Boteco Canino. Até o próximo episódio aí. Forte Valeu, abraço. galera. Obrigado pela presença.